paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmos 53, versículos 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus, eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daqueles que detestava, e tu os confundiste, porque Deus o rejeitou. Se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Queridos, chegamos ao Salmo 53 e este é mais um salmo identificado como o de Davi. Neste salmo vê-se a declaração dizendo que disse o nécio no seu coração: não há Deus. Outra versão vai dizer: disse o louco no seu coração: não há Deus. Porque uma consciência sã jamais vai declarar a inexistência de Deus, pois a Bíblia nos diz que Deus, ele se revela a partir da obra que ele criou, ou seja, aquilo que Deus fez revela a sua pessoa. Quando nós olhamos para a natureza, para uma planta, para um animal, nós conseguimos enxergar Deus, porque isto é obra da criação de Deus. Quando nós vemos, olhamos para cima e vemos os céus, as estrelas, as constelações, então nós conseguimos ver que Deus arquitetou e planejou tudo isso da forma tão bem organizada como tudo é, porque Deus se revela pela sua criação. Então o salmista vai declarar aqui que o louco diz no seu coração: não há Deus. Porque para alguém declarar a inexistência de Deus, não pode estar em sã consciência. Mas nós vamos perceber que o salmista vai justificar por que é que as pessoas declaram que não há Deus. É por causa dos seus comportamentos. Veja, ele diz: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Ou seja, quanto mais a pessoa ela se envolve com o pecado, com um comportamento que traz separação entre ela e Deus, mais ela quer convencer-se a si mesma de que Deus não existe, para não pensar que isso pode trazer punição e juízo para a sua vida. Então, se ela anular na sua consciência a existência de Deus, logo ela vai pensar que os seus atos não trarão consequências, porque não tem ninguém para lhe cobrar aquilo que a pessoa está praticando.
Por isso o salmista diz: o louco diz no seu coração, não a Deus. Porque ele diz para si mesmo, ele convence a si mesmo de que Deus não existe, e assim ele pode viver a sua vida dissolutamente. Mas nós sabemos que isso traz consequência para a vida daqueles que assim vivem. E para adiantarmos aqui o nosso momento de reflexão, veja o que ele vai dizer, né? O fim que vai chegar àqueles que não buscam a Deus e que vivem de forma desagradável diante dele. Ele vai dizer, o versículo 5: eis que se acharam em grande temor, onde não havia temor, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ou seja, o salmista está relembrando que Deus espalhou temor sobre aqueles que habitavam em segurança, para que o povo de Deus pudesse receber em herança aquilo que eles possuíam. Mas agora nós já estamos vendo que Davi, ele já está vendo, né, de forma profética aquilo que vai acontecer com o povo de Israel. Olha, estamos falando do tempo de Davi. Agora aqui, né, o versículo 6 vai revelar que ele já está vendo lá na frente, porque Deus está, através de Davi, declarando o fim daqueles que vivem sem Deus. Ele está dizendo: se a salvação, se de Sião já viesse a salvação de Israel, ou seja, Deus precisará mais uma vez trazer salvação para Israel. Ou seja, o salmista está dizendo assim: quando o povo de Israel se afasta de Deus, eles vão chegar a uma situação que Deus precisará novamente intervir, como fez quando estavam no Egito. Ele diz: se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então, através de Davi, Deus já está profetizando um cativeiro para Israel, porque Israel estava considerando que Deus não existia, estava vivendo de forma desagradável diante dele. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de impiedade, afastadas de Deus, nós somos levados para o cativeiro. Nós somos conduzidos para o cativeiro e precisamos de sermos resgatados pelo Senhor. Mas Davi já estava profeticamente declarando: o Senhor vai tirar o seu povo do cativeiro. Ou seja, quando o seu povo voltar a reconhecer o Senhor como Deus da sua vida, o Senhor novamente vai lá onde eles estiverem e os arrancarão e trarão de volta e farão com que novamente eles tenham a alegria da sua salvação. Eu profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família, que em nome do Senhor Jesus, onde tiver alguém que está afastado, distanciado do Senhor, que está vivendo, enganando a si mesmo como se Deus não existisse, que Deus vai colocar temor no coração de cada um deles e eles vão ser resgatados novamente e a salvação do Senhor virá, porque Deus é poderoso para salvar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de seguir o canal, compartilhar e assim abençoar alguém com essa mensagem poderosa. Obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando. Eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.